Bem-vindos, meus amores, à minha casa e ao nosso canal Minha Casa, Esta Casa. A receita de hoje é massa fresca. Vamos aprender como fazê-la. A minha intenção, o meu objetivo é ajudar-vos a demistificar o fazer massa fresca. As pessoas têm muito medo, não tenham medo. Fazer massa é muito mais fácil do que vocês imaginam. É fácil, é simples na verdade, é barato. Leva apenas 2 ou 3 ingredientes que todo mundo tem na cozinha, ok? E hoje nós vamos aprender a fazer a massa, a estender a massa e alguns modelos diferentes da massa. Vamos aprender lasanha, fettuccine, parpadelli e spaghetti. Esqueci do mais comum, espaguete. Depois, por último, vamos aprender a cozer a massa e comer, ninguém precisa saber. Vamos lá? Roda a vinheta! Vamos lá aprender a fazer a nossa massa fresquinha. Para isso, nós vamos precisar de farinha, ok? Ovos, um bocadinho de água se necessário, azeite e uma pitadinha de sal. Mas antes de vos explicar as porções, vamos falar um bocadinho dos ingredientes. A farinha. Vocês vão encontrar várias receitas de massa onde tem vários tipos de farinha. Há aquela farinha própria, italiana, mesmo lá da raiz, própria para fazer massa fresca, mas pode ser difícil encontrar nos supermercados. Então, nós vamos fazer com o que tivermos em casa, que é a mesma farinha, 65 ou 55, que é a farinha para bolos. Há alguma diferença? Talvez haja alguma, se tivermos as duas feitas e provarmos e aí conseguimos notar. Mas se só tivermos a comer uma, vai ser top na mesma, ok? Então vamos fazer com a farinha que temos à mão de semear, 65 ou 55. Os ovos, o tamanho do ovo difere um bocadinho, há ovos grandes, há ovos menores, e então nós vamos sentir qual é o ponto da massa, porque o tamanho do ovo vai afetar o ponto da massa, ok? Qual é a quantidade que nós vamos usar? 100 gramas de farinha é a porção ideal para uma pessoa a 2 pessoas, depende do apetite, mas também depende muito do molho. Se o molho for um molho tipo só de tomate, sem estar pedaçudo, sem ter proteínas, então se calhar 100 gramas vai dar para uma pessoa, mas é uma boa porção para repetir. Se tivermos um molho que tiver bastante proteína, portanto pedaços grossos de ou acompanhamento de marisco ou carne, então 100 gramas dá para 2 pessoas, ok? Mas a proporção é 100 gramas de farinha para um ovo. Se fizermos 200 gramas de farinha, são 2 ovos, ok? Com isso em mente, para lá fazer a nossa receita. Nós aqui temos 200 gramas de farinha, que é o que nós vamos usar, ok? Portanto, peneirar sempre é muito importante para tirar essas coisinhas chatas que ficam aqui, que não interessa a ninguém. Vamos peneirar. Vamos ter aqui 2 ovos. O que é que nós vamos fazer? Lógico que há uma maneira muito mais fácil de fazer esse processo, mais rápida, que é levar ao multiprocessador, triturar isso tudo e depois a massa está pronta a ser estendida. Essa é a maneira mais rápida e mais moderna, porém eu gosto de fazer aquela maneira das avós, das nonas italianas, porque porque é terapêutico, é muito terapêutico. Eu sinto prazer em fazer isso, portanto eu vou sempre mostrar-vos várias maneiras de fazer a mesma coisa. Se vocês estiverem aqui a ver, eu estou aqui a abrir como se fosse um vulcão com a farinha, ok? Como disse, podem fazer isso ou podem pôr no liquidificador ou multiprocessador ou batedeira e triturar essa massa. Mas vamos à moda antiga. Vamos pôr aqui um ovo. Vamos pôr aqui outro ovo, 2 ovos. Por quê? Porque fizemos 200 gramas, que vai dar mais ou menos entre 3 a 4 pessoas comer à vontade, ok? Não podemos nos esquecer da pitadinha de sal. Pitadinha mesmo, tá? Há quem não ponha sal. Vicila, não gosto de sal na massa. Não põe, eu ponho. Vamos pôr uma colher de sopa de azeite. Vamos pôr uma colher de sopa de azeite, ok? Eu já consigo mais ou menos saber a quantidade. Há quem põe azeite, há quem não põe azeite. Eu ponho porque a função do azeite aqui é que a massa fique mais
mais suave, mais lisinha e um pouquinho mais brilhante na hora de fazer, ok? E agora nós vamos mexer como se estivéssemos a fazer uma omelete. Se vazar, não se preocupem, não é o fim do mundo. Nós vamos mexer, estiverem aqui a ver, e aos poucos nós vamos roubando dos lados, ok? Farinha. Isso é só para não fazermos logo uma confusão desde o princípio. Vamos roubando aqui dos lados, roubando. E se fizer um buraco e for para fora, não há problema nenhum, não é o fim do mundo. Como eu disse, esse processo é terapêutico. Eu mexo, bebo um bom vinho, ouço uma boa música italiana. É uma excelente atividade para se fazer em grupo, com os amigos. Fazem todos a massa. Adoro. Vamos aqui a mexer. Se vocês virem a dada altura, como eu disse, o tamanho do ovo vai influenciar muito a altura que a massa está no ponto. Se nós virmos que, por algum motivo, por causa da farinha, a massa não vai conseguir ficar completamente misturada, o que é que nós fazemos? Um bocadinho de água. Mas um bocadinho mesmo, meus amores. Não mais do que uma colher de sopa, ok? Nós não queremos que essa massa fique úmida, muito úmida. Essa massa vai ficar, é para ficar seca, ok? Quando virmos que já não dá para misturar com o garfo, ok? Eu estou a pôr aqui uma quantidade, é o equivalente mais ou menos a uma colher de sopa. No total de água, ok? Agora que estamos a ver que já não vai dar para misturar com o garfo, nós vamos pensar nas definições dos braços da Michelle Obama e vamos com a mão na massa mesmo. Vamos misturar tudinho até não sobrar farinha na mesa, ok? Isso que eu estou a fazer, vocês também podiam fazer numa tigela, mas eu gosto de fazer na pedra mesmo. E não tem segredo, toca misturar aqui, ok? Até termos tudo juntinho. E voilà. Praticamente já não temos farinha na mesa, exceto essa que grudou um pouco, não há problema. Nós juntamos, ok? Mais uma ou duas vezes. Se vocês virem que está muito úmida, a intenção não é estar úmida. Se vocês virem que está muito úmida, coloquem um bocadinho de farinha, que não há problema. Esta massa não é para ficar mole, é para ficar dura, porque se ficar muito mole, depois quando fizermos os cortes do espaguete, ou do parpadelli, ou do fettuccine, o que for, ele não pega a forma, volta, né, míngua. Então, neste momento, eu estou a sovar mais ou menos. Eu estou simplesmente a juntar a massa para ela ficar homogénea. Vocês vão ver várias receitas onde dizem que tem que sovar a massa, ficar ali. Eu não sovo. A minha receita não é de sovar, porque fica bem sem sovar. Então, eu estou simplesmente só a misturar, ok? Para ficar uma mistura bem homogénea. Como vocês conseguem ver, já não há farinha na mesa, ok? Então, nós estamos prontos para trabalhar um bocadinho a massa. E em vez de sovar, que é um truque, porque ia ficar aqui 10 minutos a sovar, em vez de sovar, nós vamos estender um bocadinho a massa e ir dobrando ela. Portanto, temos aqui, como podem ver, a massa já está homogénea, ok? E a única coisa que nós vamos fazer, pôr um bocadinho de farinha, ok? Aqui. E nós vamos estender a massa com um rolo, ok? Um bocadinho apenas. Ela cola só um bocadinho no princípio, mas depois nós pomos farinha, estendemos um bocadinho. Isto é uma maneira muito mais simples de sovar. Dobramos
Estamos a trabalhar a massa. Quando eu dobro, eu viro para um lado e para o outro e continuo, ok? E como é que se faz com o rolo? É do meio para mim, do meio para fora. Se não tiver rolo, vai de garrafa mesmo. Garrafa de vinho, uma garrafa de vidro. Dobro pela terceira vez. Do meio para mim, do meio para ali. Não é a terceira, acho que é a segunda. Vamos dobrar aqui mais uma vez. Amor, e por que tens que estar constantemente a dobrar? Eu estou a dobrar, é uma maneira de trabalhar a massa, para ela ficar bem homogénea, bem lisinha, em vez de sovar. É a única função, então, né? É a única função. Quanto mais pesado o rolo, mais fácil é o trabalho. Este rolo é bastante pesado, porque não temos que ter, né? Pôr tanta força nos nossos movimentos. Ok. Vocês vejam aqui, deixa só mais um bocadinho. Ok. Sintam o barulho, a massa tem que estar assim. Com esse barulho, ela tem que estar mesmo seca, ok? Seca por fora, por dentro está um bocadinho úmida, lógico. Então, nós agora temos a nossa massa pronta para o próximo passo, que é estender a massa. Portanto, agora nós vamos estender a nossa massa, abrir, né? Estender bem. Ela está prontinha, vamos só pôr aqui um bocadinho mais, porque ela não pode grudar, tá bom? Se vocês, para quem é iniciante ou principiante em massa, podemos cortar ela à metade, se vocês preferirem, ou deixar assim. Se vocês virem que a massa está a perder o formato, uma maneira ideal de botá-la, colocá-la com um bom formato, o formato retangular, é dobrar assim que nem um envelope, virar e passar outra vez o rolo. E assim vocês veem que ela fica um retângulozinho perfeito. Pessoal, aqui não tem segredo, é mesmo trabalhar. Agora, existe uma maneira mais fácil de fazer isso? Muito. Eu gosto desse processo. Vou tomando meu vinho, vou conversando com as minhas amigas, mas existe certamente. É uma máquina chamada cilindro, existe manual e existe automática ou com motor, que vocês põem essa massa na máquina e como com um passo de mágica, lisinha no ponto certo. Vamos ver daqui a bocadinho. Mas, com o rolo, fica igualmente boa e bastante artesanal. É mesmo assim. Por isso é que as avós lá da Itália são mulheres fortes. Como vocês veem, eu estou sempre a passar a minha massa, a certificar-me que ela está sequinha. Vamos abrindo a massa. Isto aqui vai se transformar numa coisa comprida. Ok? Eu quero mostrar-vos o ponto certo da massa, mas para não ficarem aqui 1000 horas à espera de mim, deixem-me continuar a estender a massa. Quando chegar no ponto certo, eu mostro, tá bom? Até já. Voltamos. Como vocês conseguem ver, a massa está esticada. O ponto certo, vocês veem que ela é uma massa seca. Ela não cede. Ela fica no lugar, não cai. O ponto certo da massa, eu vou só, para vocês verem aqui. O ponto certo da massa é vocês verem, quando vocês conseguirem ver os vossos dedos, a sombra dos dedos, assim, na parte de trás, sabem que estão com a massa na textura perfeita. Ok? Conseguem ver? Textura perfeita. Ok? Portanto, temos a nossa massa. Existe uma maneira muito mais fácil de fazer? Claro que existe. Como eu já disse, chama-se cilindro. Ela estica em apenas alguns segundos. Eu vou mostrar. Este queridinho aqui chama-se cilindro. É uma máquina. Vocês podem comprar a manual ou também há umas que são motorizadas. E é a máquina para estender a massa e também para cortar a massa.
Se vocês quiserem levar, para quem quer levar a gastronomia, a comida italiana de maneira mais séria, ou então cozinhar para um batalhão, esta máquina não é cara, portanto compra-se e não é assim muito cara. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a massa mais ou menos nessa textura, de meio centímetro, ok? A máquina, ela tem vários níveis, ok? De abertura, mais ou menos. No princípio, nós vamos pôr no nível de maior abertura, para a máquina não levar um choque, não ser muito espremida, ok? Nós pomos isto aqui e vamos, espera aí, está muito grosso para isto, então nós vamos só afinar mais um bocadinho. Ups. E agora já deve entrar. Voilà. Façam isso 1 ou 2 vezes nesse nível, ok? Sempre a sentir se a massa precisa de mais farinha ou não. Tá top. Ups. Se calhar ajeitar um bocadinho aqui. Certamente isto não é para jogar fora, é para transformar num outro pedaço que será estendido. Agora nós vamos ajustando. Eu vou pôr mais ou menos no 4. Quanto mais fininho, mais estendida a massa vai ficar. Se calhar vir para aqui. Tá muito fininha ainda, muito grossa ainda, pro nível que eu coloquei. Voilà. E é mesmo assim, aí tentando. Não dá num nível, a gente põe no outro. Vamos lá ver se dá para um mais fininho um bocadinho. Agora, vou pôr ainda, acho que agora já aguenta um bem mais fino. Tô quase no máximo. Vamos lá vir aqui. Vai. Olhem aqui. Que maravilha. Olha lá. Tem uma massa pronta. Só para aqui arranjar para não colar. Não se preocupem com o tamanho, que para lá caminhamos. Olha lá. Não é muito diferente da massa que eu estendi. A única diferença é que essa eu fiz em 30 segundos ou 1 minuto, essa levamos uns 10. Mas, como eu disse, o processo é terapêutico e mega prazeroso. Temos aqui a nossa massa estendida, vocês virem, é a mesma consistência, né? A mesma textura. Consegue-se ver os dedos, né? Ou a mão aqui por trás. Temos aqui. Estamos prontos para o nosso próximo passo, onde eu vou vos ensinar a cortar a massa de vários modelos. Com a nossa massa já estendida, nós estamos prontos para cortá-la. Hoje vamos aprender, ou vamos cortar em 4 formatos diferentes. Alguns mais conhecidos, outros menos. Vamos cortar lasanha, acho que todo mundo conhece. Spaghetti, que é o mais fininho. Vamos cortar fettuccine, que é um bocadinho mais grosso, e parpadelli, que é bem grosso, ok? Então vamos. Antes de mais, eu queria dizer-vos, quando vocês estiverem a estender a massa, vai sobrar alguns rolos, daqueles bolinhos da massa antes de estender que nós fizemos. Se vocês não quiserem utilizar todo, vocês podem congelar, desde que esteja envolvido num plástico filme, ok? Bem envolvido, e podem pôr no congelador, podem pôr também na geleira, dura mais ou menos 1 mês, ok? Mas este assim, que nós ainda não vamos cortar, tem que estar dentro de um plástico, ok? Tá? Vamos só pôr isto aqui envolvido no plástico, ok?
com um bocadinho de farinha, que é para ela não colar. É muito importante, tá bem? E enrola grosseiramente assim. Isto é porque vamos ainda fazer os cortes. Isto aqui vai para o congelador. Só vou usar daqui a um mês. Isso vai para a geleira, que vou usar ao longo da semana. Já são porções que dão mais ou menos para 4 pessoas. Vamos então fazer os nossos cortes. Primeiro corte, e tudo isso que vocês não usarem ou cortarem, não é para jogar fora, tá bom? Primeiro corte tem mais ou menos 30 centímetros, que é, mas façam ao vosso gosto. É o corte de quê? É o corte da lasanha. Vamos só. Depois eu tinha que usar o de baixo para guiar o tamanho do segundo, né? Coisa que eu não fiz. Mas temos aqui corte de lasanha, ok? Podem fazer maior, podem fazer menor, de acordo com a vossa travessa e a vossa preferência. Então, já temos aqui o primeiro corte. Vou colocá-lo aqui, lá, estendido ali, ok? E agora nós vamos partir para o próximo corte, que vamos cortar fettuccine, ok? Existe uma maneira, várias maneiras de se cortar a massa. Podem com uma faca fazer cortes fininhos mesmo, do tamanho da espessura da massa que quiserem, da grossura, aliás. Ou temos máquinas que também fazem isso, que é aquela do cilindro que eu mostrei. Mas isto é uma maneira bem fácil de se cortar e bem rápida. O que é que eu vou fazer? Vou ter uma massa mais ou menos dessa largura. Imaginem, não façam muito comprida porque aí vai dificultar na hora de se comer. Portanto, mais ou menos uns 50 centímetros, eu diria. Mais ou menos assim. Temos aqui. Eu ponho sempre farinha para não correr o risco da massa colar, ok? É muito importante. Sem dar um truque para cortarem a massa de maneira simples. Vocês fazem assim, podem dobrar umas 3 vezes, viram a massa. Dobram, não amassem, é dobrar grosseiramente. 1, 2, 3, ainda dá para virar mais uma. Temos aqui. Agora, com isto, nós vamos cortar a nossa massa. Agora vocês é que decidem. Querem cortar a espaguete? Vocês cortam. Isto aqui, o primeiro, vamos deitar fora. Cortem de maneira fininha o espaguete. Ok? Agora, vocês podem pegar em fio por fio, deixar isto aqui, engolo. Disse que é terapêutico. Podem pegar fio por fio, tá vendo? E estender aqui mesmo no rolo. Como eu disse, vou vos ensinar a maneira que todo mundo pode fazer. Se não tiver rolo, vai com garrafa. Estendemos aqui a nossa massa. Ou tem um truque. Pegamos num palitinho, colocamos aqui no meio, ok? Levantamos um bocadinho. Vamos aqui no meio. E temos a nossa massa esticada. Agora, vamos aqui. E colocamos ela. Tem uma aqui perdida. Ok, no rolo. Ups. Uma massa feita. Agora vou-vos mostrar, poderiam continuar a fazer com aquilo. A única diferença são os cortes. Para o fettuccine, vou cortar mais ou menos assim, só para vermos. Dobrar novamente, ok? O fettuccine, eu uso mais ou menos o tamanho do meu dedo, é pequenino, para medir as massas.
Espaguete, quanto mais fino, melhor. Não muito fino para parecer cabelo de anjo, né? Mas vamos cortar o fettuccine, é mais ou menos 1 centímetro. E o parpadelli são mais ou menos 2 centímetros, é uma massa bem grossa, ok? Portanto, cortando aqui, eu corto sempre um bocadinho aqui, para me livrar desta parte. Este corte aqui é o corte do fettuccine, ok? Se quiserem cortar o parpadelli, vou tirar aqui, que é mais ou menos, temos um parpadelli. Temos um parpadelli. Temos um fettuccine, ok? Existe uma maneira mais fácil, lógico, já disse. Vamos fazer, vamos ver e aprender, ok? Agora vocês podem, à medida que vão fazendo, fazer aqueles ninhos assim. E estes ninhos é a maneira como vocês também vão posicionar a massa para secá-la. Caso quiserem guardar para fazer mais tarde, para comer mais tarde, podem secar uma temperatura não, num lugar seco, mais ou menos durante 8 a 12 horas. Podem vender. Eu adoro sempre uma opção de fazer um dinheirinho extra. Bom, agora eu vou montar a massa, a máquina, o cilindro, que esticamos a massa, porque é com ela que nós vamos cortar o resto da massa, tá bom? Já voltamos. Está aqui a máquina, lembram-se a máquina com a qual nós estendemos a nossa massa. E tem aqui 2 cortes, tem 2 tipos de cortes, mas as máquinas têm várias opções. 1, 2, mais cortes, mais acessórios. Esta aqui tem o corte do espaguete e tem o corte do fettuccine, ok? Então nós pomos exatamente o mesmo processo, como ela já está fininha. Nós pomos ela aqui. Sintam a mágica a acontecer. Adoro! É muito terapêutico. Olhem para isso, vocês deixem aqui cair um bocadinho. Ponho aqui. Ups! Isto aqui é a minha manivela. Caiu. Ok. Sintam, meus amores. Olha que maravilha. Temos aqui. Isto aqui por acaso veio com isto. Isto é um coisa próprio para estender a massa a massa, né? Mas é baratusco mesmo. Vocês aqui no Amazon ou no Mercado Livre ou no AliExpress, sem querer fazer publicidade, vocês podem comprar. Mas também se não tiverem, eu quando não tinha, eu punha 2 garrafas de vinho vazias. Aqui em casa sobra muito, tem muitas garrafas de vinho vazias. Enchia com água e punha um fio. Podia ser aquele fio tipo de sarapilheira, não é sarapilheira, mas de um material assim castanho, assim durinho. Punha aqui na rolha, imaginem na boca da garrafa, aqui. O outro na boca da outra garrafa e fica assim tipo um estendal. E aí vocês têm a vossa massa. Há sempre alternativas na cozinha. O que tem que haver é vontade de fazer, é vontade de aprender, e vontade de comer bem, e saudável, e barato. Okay? Vamos cortar o resto, ok? Temos aqui a massa que eu guardei no papel filme. Lógico que ela fica sempre um bocadinho úmida, assim, coladinha, porque isso foi um erro meu, eu pus pouca farinha, mas não chegou ao ponto de estragar a nossa massa. Vamos só abri-la aqui. Olha lá. Isso se eu tivesse posto bastante farinha, não acontecia, né? Lógico. Mas a cozinha é assim mesmo, né? Se a gente esquece ao fazer, imagina gravar. Vamos lá. Essa massa é muito mimada. Tem um processo. Ela tá cheia de truques. Vamos cortar. Imaginem que mais ou menos a massa do pacote é este comprimento. Então é mais ou menos aqui que nós cortamos. Se quiserem podem ir buscar a própria massa do pacote e medir o comprimento. Nós agora vamos cortá-la
E lógico que isso não é uma porção para uma pessoa, requer mais, um bocadinho mais. Mas nós vamos cortar esta com corte de fettuccine. Olha, aqui fez um buraquinho, porque colou, mas não faz mal. A gente guarda, depois junta e usa depois. Eu, como sou muito certinha nessas coisinhas, só fazer um cortinho aqui, outro aqui e já está. Não é aqui, vamos pôr aqui. Esta máquina é da Marcato, eu gosto muito, mas existem outras. Ok? Vamos pôr aqui e, se repararem, ups, estamos com o nosso fettuccine cortado. Pômo-lo aqui. Vou pôr aqui para verem melhor. Vou aqui e voilà. Fettuccine. Tá? Bom, eu vou acabar de cortar o resto da massa e voltamos já. E aqui estamos, já acabamos de cortar o nosso fettuccine todo. Eu queria apenas partilhar com vocês mais um brinde, um feitio de massa. Portanto, dois na verdade. Temos aqui este pedacinho. Se vocês quiserem, vocês podem fazer o famoso ravioli, que é, vocês põem o recheio do ravioli, depois se estiverem interessados, comentem. E eu posso fazer um vídeo com os recheios de vários tipos de massas. E podem colocar o recheio aqui e aqui. E depois dobrar. Depois um copinho pequenino, tipo de shots, vocês podem... E fica bem firme, fica fechadinho. Fica um ravioli, ok? Outra coisa que vocês podem fazer, fica muito giro, é fazer uma massa, se calhar um bocadinho menor. Mais ou menos um dedo pequenino. Chama-se gravata. Não sei se já viram. A gravata é mesmo parecido com uma gravata. Vocês vão fazer virem aqui, vocês vão pegar nesta metadinha. Se calhar agora convém filmar mais próximo. Esta metadinha. Depois fazem esta metadinha e depois vocês juntam. E temos aqui uma gravata. Esta massa é usada geralmente com molhos, este formato, porque estes buraquinhos aqui, eles albergam, né, os molhos, ok? Se calhar vou fazer uma outra. A produção está-me aqui a dizer que está filmado perto agora. Então temos aqui mais ou menos, como eu disse, um dedo. E nós vamos beliscar uma pontinha. Beliscar mesmo, um beliscão. Vamos beliscar uma outra pontinha. E agora nós vamos beliscar as duas pontinhas juntas. E temos aqui uma gravata, ok? Eu fiz isto com uma massa que já estava aqui há algum tempo e por isso ela não está a colar tanto, ok? O ideal, e se isso acontecer, não há problema, vocês molham um bocadinho o dedo e colocam aqui e voilà, já colou. E daqui já não se descola. Temos a nossa gravatinha. E agora vamos para o próximo passo, que é cozer a massa ou preservar a massa. Se vocês não quiserem fazer a massa, comer a massa agora, vocês podem guardá-la assim, ok? Mais ou menos em espirais, ok? Ninhos, aqueles ninhos, e deixar aqui. Vocês podem pôr num plástico, ir à geleira ou ao congelador. Vocês podem também secar a massa, vocês deixam esta massa assim, mas assim mesmo, se for para secar e usar muito mais tarde ou vender,
vocês deixam assim nesses ninhos, umas 12 a 18 horas para aí, e depois vocês empacotam e podem vender. É uma ideia de fazer um dinheirinho extra top. E tem vários sabores de massas que vocês podem fazer. Se vocês estiverem interessados em aprender dicas de como comercializar a massa, no sentido de como preservá-la, como embalá-la e diferentes tipos de massas e recheios, digam-me, este é o momento que eu vos peço para inscreverem-se no canal, ativarem o sininho das notificações e comentarem, porque isso dá-me gás para trazer mais e mais conteúdo para vocês, ok? Agora nós vamos, como isso não é para preservar ou reservar, nós vamos comer. A produção aqui estão todos com fome, então nós vamos cozer a massa. Esta massa coze bem mais rápido do que a massa industrializada, de pacote do supermercado. Portanto, nós pomos a água, bastante sal. A água tem que estar mais ou menos com o sabor do mar, ok? E ferver, quando estiver a ferver bem, nós colocamos a massa diretamente lá. Mas atenção, vocês não podem pegar a massa de maneira grosseira, porque a massa agora está num processo de secagem. Então, se vocês forem pegar a massa assim, dependendo de quanto tempo a massa lá está, ela pode quebrar-se, ok? Portanto, vocês ao fazer, pegam no rolo, ok? E vocês deslizam a massa para a panela. A mesma coisa aqui, nós deslizamos a massa para a mão e para a panela, ok? Então, eu vou pôr uma panela a ferver. Ok, a nossa água já está a ferver bastante, ok? Nós vamos pôr sal, tenho aqui sal do Himalaia, mas qualquer sal dá. Bastante sal, pessoal, tá bom? O objetivo aqui é a água ficar com o sabor da água do mar. Atenção, a massa faz-se, coze-se sem azeite, sem óleo. Ao contrário do que muitas pessoas fazem, a massa faz sem azeite e sem óleo para ela ficar sem escorregar. Se vocês puserem azeite, nada mais estão a fazer do que criar uma massa escorregadia, onde depois ela não vai aderir ao molho. O ideal é colocar ela assim, sem azeite, sem óleo, só água e sal, para ela receber todos os molhos que nós podemos preparar, tá bom? Por aqui a massa. Mami, vai demorar quanto tempo para a massa ficar pronta? Esta massa, filho, portanto, esta massa, ela fica pronta em menos tempo do que as massas de pacote, ok? Uma massa de pacote, geralmente, dependendo da marca, fica pronta entre 8 a 10 minutos. Esta massa aqui, ela leva mais ou menos 2 a 4 minutos depois da água ferver, levantar a fervura. Portanto, nós pusemos aqui, ok? Estou aqui a pôr. Estes aqui não vou colocar porque isto é o parpadelo e isto são as gravatas, ok? Agora, colocamos aqui a massa, vamos esperar que ela levante a fervura. Depois ela levantar a fervura, nós vamos esperar entre 2 a 4 minutos. Geralmente, o ponto é quando a massa levanta e começa a boiar. Atenção, o ponto que nós queremos é al dente, ok? O al dente é um termo próprio para a massa, que quer dizer que ela ainda tem alguma resistência na mordida, mas não está dura, não está crua. Então, quando chegar o al dente, vocês conseguem ver, vocês tiram um pedacinho ao fim de 4 minutos e vocês pressionam assim com os dedos. Se vocês conseguirem cortar, mas receberem assim um pouquinho só de resistência, ou mesmo provarem, ter assim, tiver um pouco de resistência, mas que não está cru, então a massa está al dente. Mas depende mesmo do gosto de cada um. Há quem goste da massa super, hiper, mega cozida, eu não entendo, mas não jogo, mas depende de cada um, tá bom? Então agora vamos deixar ela levantar a fervura, esperar 4 minutos, ver se está no ponto certo e depois retirar, tá bom? Tia, vamos comer a massa com o quê? Vamos comer, ele só quer comer. Nós vamos comer a massa com molho de tomate que eu fiz, que é um molho de tomate bem pedaçudo, a moda daquelas nonas conhecidas avós italianas, e que se vocês quiserem, lógico, comentem, por favor, ativem o sininho, inscrevam-se no canal, como eu já pedi, e peçam se quiserem, se estiverem interessados em algumas receitas de molhos de tomate top, que dá para comer só apenas a massa e o molho, comentem e nós fazemos um vídeo para os próximos conteúdos, tá bom? Foram mais ou menos 3 minutos.
Se vocês virem que está a demorar muito para a massa estar al dente, é porque cortaram ela muito grossa, ok? Então nós vamos pôr ela aqui com cuidado, para não se queimarem. Só deixar aqui o vapor sair. Olhem para esta belezura. Não sei se conseguem ver. Digam-me se isso não é uma massa maravilhosa. Olhem para essa textura. É top. Bona vita. Vou servir agora. Eu vou servir com molho de tomate. Como eu já havia dito. E voltamos já para ver o prato final, tá bom? Temos aqui a nossa massa já no prato. Olhem para esta textura, meus amores. Top. Não consigo explicar. É mesmo diferente. Eu fiz aqui um molho de tomate, que depois vocês quiserem saber a receita, digam-me. Eu partilho com vocês, lógico, que ela é um molho que eu amo, porque ele é bem pedaçudo. Servimos assim. Nós agora podemos ralar queijo parmesão. Queijo parmesão é vida. Adoro. Eu, para mim, meus amores, aqui é quanto mais melhor. Mas fica ao vosso critério. Ups. Geralmente eu gosto de ralá-lo bem. Ok? Se sujarem as bordas do prato, melhor ainda. E outro truque para enfeitar, que eu também gosto, é pegar uma dessas coisas de descascar batatas e tirar algumas lascas. Vocês virem? Ponha mesmo assim umas lascas no prato, que fica maravilhoso. Por assim. E depois, obviamente, massa que é massa, tem que ter manjericão. Um manjericão. E voilá. Temos aqui o nosso prato. Massa caseira feita com molho de tomate simples. Se quiserem pôr proteína, podem pôr frango, podem fazer o molho da vossa preferência. Vamos provar? Bom, olhem para isso. Ai, meu Deus. Eu gostaria que vocês conseguissem sentir o cheiro. Está muito bom. Vamos aqui provar. Meu Deus. Vamos provar outra vez. Não consigo explicar. Tem que fazer para entender. Estamos na mesma página. É isso, meus amores. Espero que tenham gostado. E até a próxima quinta, às 20 horas, voltamos com um vídeo top, ok? Até a próxima. Que eu vou aqui comer. Já? Ok. Não para. O palito fininho, precisa bem fininho. Sr. Kim, traga só aqueles que eu fiz, aqueles outros. Adoro.